Olá, estou aqui hoje para trazer uma reflexão, uma ponderação com vocês a respeito de tudo isso que tem acontecido e assolado o nosso país e o mundo, né? Uma boa parte do mundo, em muitos lugares. Estamos vivendo uma situação singular no mundo. Ninguém, talvez, podia prever o que tem acontecido, essa situação com o coronavírus. E quando algo nos pega de surpresa, traz desconfortos, inquietações, desesperanças, pois as incertezas elas tendem a nos desanimar. Contudo, a reflexão que a gente faz, a ponderação que a gente faz é: será que há um lado bom em tudo isso? Será que podemos aprender algumas lições com essa situação? Será que a gente pode sair dessa mais humanos e solidários? Quais as lições poderíamos aprender com essa situação que a gente está vivendo? Pensei em algumas para a gente ponderar. Primeira, que a estabilidade humana não tem nada a ver com dinheiro, posição social ou grau de instrução. Essa é uma lição que a gente precisa aprender. Às vezes a gente fica desanimado que a gente não tem tanto recurso como a gente gostaria, que a gente tem isso. Isso não traz estabilidade, né? Ah, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse fama, se eu tivesse uma posição melhor, eu estaria estável. Não existe. A gente percebeu no meio de tudo isso que muitas pessoas, né, que têm dinheiro, que têm um diploma, ou seja, um grau de instrução, né, tem uma posição social, gente da alta sociedade com muita influência, que foi contaminado com isso. Então, eles não estavam imunes, né, a estabilidade deles não. Tem muitos empresários riquíssimos que estão preocupadíssimos com toda a situação que envolveu. De um momento para o outro, se vê numa situação que jamais pudessem imaginar. Então, a estabilidade humana não tem nada a ver com dinheiro, posição social ou grau de instrução. Que a gente aprenda essa lição no meio de tudo isso. Que uma outra lição é que a gente não é insubstituível. Mesmo sem a gente, as coisas continuam a acontecer. Ah, se eu não for, se eu não fizer, eu quero ver o que vai acontecer. Vai acontecer. É que a gente possa entender que a gente não é insubstituível. Né? Se a gente não fizer, outro vai fazer. Se você não quer, outro fará. Então, às vezes, a gente se acha a última bolachinha do pacote. E alguém disse uma vez, eu achei interessante, né, a ilustração, que tem que pensar bem quando se acha a última bolachinha do pacote, porque a última é aquela que fica embaixo, é que está mais esmagada lá. É a pior, às vezes, quebrada. Então, que a gente não é substituível, né? Tem um monte de gente parada e tem muita coisa acontecendo, né, que tem outros que podem fazer. Uma outra lição que a gente precisa aprender é que ninguém é dono absoluto da verdade. Estamos vivendo no nosso país um momento incrível dentro da ciência, o avanço da tecnologia, porém, ainda tem coisas desconhecidas. Essa situação, esse vírus, pegou todo mundo de surpresa, ninguém tem uma cura, ninguém tem uma vacina, ninguém tem um remédio. Então, tipo, apesar de todo esse avanço, estão trabalhando arduamente, dioturnamente, atrás de uma solução, mas por enquanto ainda não tem. Então, que a gente seja mais humilde, lembrando que a gente não é dono da verdade e que tem situações que a gente não está preparado para lidar. E a quarta lição que a gente pode aprender de tudo isso é que, infelizmente, a ganância de alguns seres humanos não diminui, mesmo em meio à situação catastrófica de seu semelhante. Infelizmente, temos acompanhado um número altíssimo de mortos. E, infelizmente, apesar disso, tem pessoas com uma ganância terrível, elevando o preço das coisas lá em cima, superfaturando insumos, medicamentos e tantas coisas tão necessárias. Tão necessárias. Então, a ganância não diminui mesmo em detrimento dos seus semelhantes. É uma lição muito triste. Mas, para ser justo, é bom lembrar que tem muita gente também que está doando muita coisa.
né? As pessoas que não... Muitos artistas fazendo suas apresentações na internet aí, fazendo muitas doações. E muita gente anônima também, que estão ajudando, distribuindo máscaras, fazendo um monte de coisa. Isso é muito bom. Mas infelizmente também tem esse lado humano que, apesar de tudo isso, muitos ainda estão gananciosos no meio de tudo isso. E a quinta lição é que, apesar dos pesares, e essa é a última e deixei a melhor para o final, que a gente aprende que, apesar dos pesares, há um lugar de conforto, de consolo, de paz e de segurança em meio a tudo isso. Onde? Quem? Te conto. Acompanhe comigo que a Bíblia, a Palavra de Deus nos diz, Salmo de número 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria montes se estremeçam. Versículos de 1 a 3 aqui, quando ele fala sobre isso aqui, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, significa uma firme ancoragem em Deus enquanto tudo é mais inseguro. Literalmente, socorro abundante nas tribulações, ou seja, imediatamente acessível, perfeitamente capaz de satisfazer a necessidade. É exatamente isso que a Bíblia diz a respeito de Deus. Esse socorro bem presente no meio da adversidade, né? Portanto, não temeremos. A gente não precisa ficar com medo, apavorado, né? Porque a gente tem um Deus que a gente pode abundantemente nos socorrer nas tribulações, que Ele é socorro abundante, tem acesso imediato, perfeitamente capaz de satisfazer as nossas necessidades. Esse salmo ele continua e ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. Se Deus está no meio da cidade, no meio da situação, nada pode abalar. A gente fala da questão inexpugnável, ou seja, invencível. Deus não pode ser derrotado por ninguém, não pode ser vencido por ninguém. Esse vírus tem assolado com muitas vidas, mas Deus continua no seu trono soberano. Não vai ser vencido por essa situação. Então é nele que a gente pode se refugiar. É nessa pessoa, nessa esperança, nessa certeza. E ele continua dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus Jacó é nosso refúgio. E vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os fins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. O que ele está dizendo aqui? Ele acaba com as guerras. Ele é que põe fim. E se Deus tem o poder para fazer isso, ele diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É a mais absoluta verdade. Deus está conosco, presente. O nome de Jesus no Novo Testamento é Emanuel. Quer dizer, Deus conosco, é referido, né, não o nome, mas se refere a Jesus, esse termo Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso nos remete para Romanos 8,31, que fala: o que diremos em vista de todas dessas coisas? A situação não estava boa, como não está agora para nós. O que diremos em vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o meu convite para você é que você faça uma introspecção, que seja honesto na sua autoanálise, que você possa ser corajoso e corajosa o suficiente para continuar a quebrar os paradigmas que essa situação começou a quebrar na sua vida. Que sejamos, todos nós, você e eu, mais humanos, mais solidários, e que a gente possa voltar a depender de Deus, absolutamente, totalmente. Da palavra dele e do plano maravilhoso dele para a nossa vida. E depois de tudo isso, a gente poder dizer
como alguns de vocês gostam de dizer, como tem talvez no adesivo aí de carro de alguns de vocês, um versículo bastante conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo disse isso, ele tinha passado por N dificuldades e tribulações. Que de fato a gente pode, quando a gente confia em Deus, apesar das situações. Se Deus é conosco, a gente tem tudo que nós necessitamos. Não significa que Deus está conosco, que a gente não vai passar por nenhum problema, que a gente vai ficar imune a essa doença e que a gente não vai ter nenhum problema. Não significa isso. Mas o fato é que a gente pode ter paz e segurança, mesmo se a gente for infectado, mesmo se acontecer alguma coisa pior. A gente, com Deus, estamos num lugar melhor que podemos estar, independente da circunstância e da situação. Que você entenda isso e coloque sua vida nas mãos de Deus. Deus, o Pai, obrigado pela sua palavra e pelo conforto e consolo. Se tem algo bom em meio a tudo isso, é pensar que o Senhor continua sendo o mesmo Deus e nos dá a liberdade de acesso ao Senhor sempre. Obrigado pela tua palavra que diz que o Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas adversidades. Que o Senhor possa nos ajudar a confiar no Senhor e depender do Senhor sempre. Abençoe cada um daqueles que acompanham, Pai, nesse momento. O Senhor conhece o coração, a intimidade, a necessidade. Eu estou pedindo que o Senhor entre com providência nessa vida em nome de Jesus. E que saiamos dessa, Pai, mais confiantes, plenos no Senhor, na Sua palavra e no Teu plano maravilhoso para a nossa vida. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grande, rica e poderosamente a sua vida. Eu vou deixar meu contato na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais um pouco do plano de Deus para a sua vida, fique à vontade, entre em contato. Tenho maior alegria e satisfação em poder te encaminhar. E dentro do nosso canal aqui tem vários estudos da Palavra de Deus. Fique à vontade. Se já é inscrito, muito obrigado. Se não, se inscreva, e compartilhe esse vídeo para que muitas vidas sejam edificadas pela Palavra de Deus. Que Deus abençoe e até a próxima.